Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, o neorrealismo na luta pela justiça social, uma conversa com António Redol. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar a corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra para o medo. O movimento neorrealista foi, a partir dos anos 30 do século passado, uma expressão cultural de forte oposição ao regime de Salazar. Artistas de diversas áreas, tais como o teatro, o cinema, a música e a pintura, expressaram as suas ideias e o seu sentir de revolta contra a opressão e a miséria dos camponeses e dos operários. Foi, no entanto, na literatura, tanto na poesia como na ficção, que a sua ação se tornou mais incisiva, influenciando, através da leitura e consciencializando setores importantes do povo português. É este movimento que retrata a vida dura nos campos, onde se trabalha de sol a sol, por salários de miséria nos campos do Alentejo e do Ribatejo, ou denuncia o trabalho nas fábricas, de homens que nunca foram meninos. Neste pequeno apontamento, obrigatório se torna referir os nomes de António Gedeão e Manuel Alegre na poesia, e de Manuel da Fonseca, Soeiro Pereira Gomes e Álvaro Redol no romance. Estes homens tornaram possível a aurora da esperança e da liberdade num futuro que se queria também de justiça, de fraternidade e de igualdade entre as gentes. Hoje temos connosco António Mota Redol. António Mota Redol é engenheiro químico industrial, especialista em economia da energia. Foi dirigente estudantil nos anos 60, cofundador da cooperativa Alredol e do Museu do Neorrealismo, comissário de várias dezenas de exposições sobre o neorrealismo, dinamizador cultural, diretor da coleção Cadernos Nova Síntese, sucessora da revista com o mesmo nome, de que foi diretor adjunto, autor de vários textos sobre o neorrealismo, presidente da direção da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, ativista da CDE e dirigente do extinto MDP-CDE. Participou ativamente como técnico na luta contra a instalação de centrais nucleares em Portugal. Engenheiro António Redol, muito boa noite.
Obrigado por este momento que consideramos de homenagem aos homens e mulheres que se bateram e lutaram contra a opressão e ajudaram o povo português a encontrar o seu caminho em liberdade, sendo a sua forma de luta através da palavra e da arte. Engenheiro, considera que o movimento neorrealista deixou de ter razão de existir a partir do 25 de abril de 64? Eu penso que não, embora, de facto, os neorrealistas que ainda existem hoje não se comparam, digamos, em pujança, e não sei se em qualidade, mas pelo menos em pujança e em manifestação pública do que aconteceu, de facto, nos anos 40, 50, 60, até ao 25 de Abril. Mas o neorrealismo ainda mantém-se, porque o que é o neorrealismo, na definição de Mário Dionísio, é a expressão estética de uma visão marxista da história. Ora, parece que a visão marxista da história hoje ainda se pode, digamos, considerar, e portanto muitos escritores que ainda hoje escrevem, que são marxistas, naturalmente podem chamar-se de neorrealistas. E qual a razão que o levou a criar a associação promotora do Museu do Neorrealismo? E porquê em Vila Franca de Xira? Bom, quer dizer, a associação promotora, antes disso houve diligências para se fazer em Vila Franca de Xira o Museu do Neorrealismo. Esse trabalho iniciou-se em finais de 87 e em 1988 constituiu-se a associação promotora, que era uma associação, digamos, que pretendia, digamos, ter consigo algumas pessoas para desenvolver o processo de instalação do museu, mas o museu teve também, nessa mesma altura, uma comissão instaladora, que foi nomeada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e, portanto, as duas entidades trabalharam, digamos, em conjunto, mais a comissão instaladora, e a partir de certa altura foi a associação promotora que, de facto, ficou em ação até hoje, não é? E portanto foi fundada porque, digamos, a razão era juntar as pessoas que estavam ainda ligadas ao neorrealismo, já não alguns neorrealistas ainda vivos, herdeiros de neorrealistas, cujos espólios foram entregues ao museu, ou se previa que fossem entregues ao museu, e portanto a associação promotora teve, digamos, essa iniciativa inicial. Mas depois, digamos, se o Museu do Neorrealismo, depois de existir como tal nos anos 90, no início dos anos 90, começou a ter atividades, e a associação tinha atividades, quer dizer, o museu tinha atividades principalmente no Concelho de Vila Franca, ou mesmo só em Vila Franca, e a associação promotora tinha atividades por todo o país, não é? Porque o museu não fazia atividades noutros pontos, a não ser no próprio Concelho de Vila Franca. E, portanto, foi isso a razão, digamos, da associação promotora ter uma atividade que, de facto, ultrapassava os limites do Concelho de Vila Franca e a atividade do próprio museu. Muito bem. E diria que o museu cumpriu o seu papel, aquilo que a associação promotora se comprometia ou pretendia fazer, o museu de facto conseguiu esses objetivos, ainda hoje mantém uma atividade que considera relevante no campo do neorrealismo. Sim, o museu de facto teve várias fases. Esteve primeiro na antiga Biblioteca Municipal durante vários anos, entre não sei já os anos, agora não sei de cor, os anos entre 90 e 90 e qualquer coisa, e depois em 2007, portanto até 2007 esteve de facto nessas instalações, que era a antiga Biblioteca Municipal, que não era uma coisa muito grande, e depois em 2007 foi inaugurada estas instalações atuais do museu, com edifício próprio, e portanto, mas teve sempre uma atividade de facto de acordo com os objetivos iniciais, embora depois a partir de certa altura tenha tido também uma atividade que a própria associação promotora apoiou, que era, digamos, para as novas gerações, não é? Portanto, novas gerações de artistas, não é? Quer de pintores, especialmente pintores, mas também de escritores,
que tinham de facto uma visão muito próxima daquela que foi a dos neorrealistas, não é? E pretendia-se também, muito provavelmente, tentar concentrar neste museu muito do espólio de muitos dos mais reputados escritores neorrealistas, escritores, poetas, pintores, e isso foi conseguido, as próprias famílias aderiram também, sim, entregando o espólio aliás, desses artistas. Nós não iniciámos este processo. Portanto, como eu disse, foi em 87, nós iniciámos esse processo sem primeiro ter contactado com vários escritores neorrealistas da época, ou alguns já tinham falecido, as famílias. E houve, de facto, a promessa de entrega de espólios ao museu, não é? E, portanto, quando estas instalações em 2007 foram inauguradas, já havia 20 e tal espólios no museu dos mais importantes neorrealistas. Digamos, o primeiro espólio que entrou no museu foi de um neorrealista menos conhecido, que era o Leixo Ribeiro, mas depois entrou o Manuel da Fonseca, o Sr. Pereira Gomes, o Joaquim Namorado, o Orlando da Costa, o Alves Redol, etc. 20 e tal, digamos, dos mais importantes, de facto, do neorrealismo, estão neste momento no museu, que vem desde essa altura, não é? Depois da inauguração não houve, em 2007 não houve entrada de grandes espólios, porque já estavam, quer dizer, entrou depois o Carlos de Oliveira, que estava previsto fazer-se uma casa-museu do Carlos de Oliveira na terra onde ele tinha vivido, ali na zona centro, na Beira. Cantanhede, talvez? Não, agora não lembro o nome da terra. Mas era ao pé de Cantanhede, era o Conselho de Cantanhede, mas depois acabou por não se concretizar e, portanto, o espólio do Carlos de Oliveira acabou por ir para o Museu do Neorrealismo, que era uma promessa que já havia da família, que se não se fizesse a casa-museu lá na terra, seria entregue ao museu. Portanto, o Carlos de Oliveira também está, digamos, no Museu do Neorrealismo. Poucos são os neorrealistas importantes, digamos, dessa época, que não estão no Museu do Neorrealismo, não é? E procura-se também levar algumas destas exposições temporárias que o museu tem feito, procura-se levar também pelo país fora, junto de organismos que normalmente estejam interessados o museu não tem tido muito esse objetivo. A associação é que teve, não é? E, portanto, foram feitas várias expedições itinerantes que percorreram o país, como foi dos centenários do Manuel da Fonseca e do Alves Redol, por exemplo. Fizeram-se 2 expedições itinerantes, uma para cada um. Tiveram que fazer até mais do que uma versão da mesma expedição, porque os pedidos eram muitos, e no conjunto estiveram em cerca de 100 localidades, não é? Essas 2 expedições, portanto, que é um trabalho bastante intenso. Os neorrealistas, durante o chamado Estado Novo, sofreram muitas represálias, muitas das obras foram censuradas, o trabalho não era fácil nesse tempo, não é? Tem ideia ou pode-nos relatar alguns dos escritores que têm conhecimento, que tiveram graves problemas com a censura, cujas obras foram impedidas de circular ou, em alguns casos mesmo, tivessem estado presos? Pois. Pronto, eu já agora gostava de voltar atrás. Você referiu aí 2 ou 3 nomes dos neorrealistas, mas eles são umas dezenas. Claro, não é? referi apenas aqueles que são mais conhecidos do público, não é? Pois, mas por exemplo, o Afonso Ribeiro é um autor, é um escritor pouco conhecido, mas foi dos primeiros em contos. Depois foi o António Ramos de Almeida com poesia. Depois apareceu o Alves Redol com os Gabelos em 1939. Depois o Manuel da Fonseca em 1940, já referi o Manuel da Fonseca, mas também o Fernando Amora, o Mário Dionísio, o Cuchufel, o Joaquim Namorado, o Carlos de Oliveira já eu falei, o Sidónio Muralha, que houve o ano passado o centenário, o Sr. Pereira Gomes, já falou, isto é a primeira geração, mas depois houve uma segunda geração de neorrealistas, que foi iniciada pelo José Cardoso Pires, e também teve o Augusto Tabeleiro, o Urbano Tavares Rodrigues, o Batista Bastos, o Orlando da Costa, e portanto, e depois há uma terceira geração, há uma quarta geração, não vou falar das outras gerações, porque chegou à quarta ou à quinta, não é? E depois ainda há os que atualmente serão neorrealistas, mas que de facto não são designados como tais. E a pergunta que você me faz é esta, quer dizer, é que todos eles de facto sofreram a repressão da censura, não é? Uns mais do que outros, não é? Houve mesmo quem morresse às mãos da PIDE, o Carlos Pato.
Sim, mas o Carlos Pato não era bem um escritor, quer dizer, também escreveu alguns contos, não é? Fez parte do grupo neorrealista de Vila Franca, mas foi um dirigente de uma coletividade de Vila Franca, que é importante, onde os neorrealistas andaram todos, que era o Ateneu Artístico Vilafranquense, que antes se chamava Grêmio Artístico Vilafranquense, e foi das coletividades onde os neorrealistas, de facto, do início, em Vila Franca, atuaram, fizeram atividades, muitas bibliotecas, as sessões, os colóquios, os debates, a poesia, o teatro, etc., não é? Mas não é relevante do ponto de vista literário, não é? Tem 2 ou 3 contos que foram publicados, não é relevante do ponto de vista literário. Mas é relevante do ponto de vista da repressão que sofreu, porque ele próprio foi assassinado pela PIDE, não é? E acabou por morrer na PIDE, resultado das estruturas que sofreu, quer dizer, não foi na tortura. Isto em 1950... E 52 ou 53, agora não sei exatamente a data, mas de facto aconteceu assim. Agora, todos estes escritores sofreram as agruras da censura, não é? Uns, quer dizer, porque a censura censurava as suas publicações, portanto, não só os artigos nas revistas e nos jornais, mas os próprios livros. Muitos dos livros dos neorrealistas foram apreendidos pela PIDE, mas foram apreendidos depois de editados, não é? Como já estavam nas livrarias, e a PIDE ia às livrarias e, de facto, apreendeu os livros. Houve alguns destes escritores que também tiveram censura prévia. O Alves Dol foi o mais fustigado pela censura prévia. O Alves Dol teve censura prévia entre mais ou menos, entre 44 ou 45 até 1957. O Manuel da Fonseca teve censura prévia também, pelo menos num dos livros, foi o Cerro Maior. Os outros escritores censura prévia não tiveram, mas tiveram censura a posteriori. Portanto, no sentido de que os seus livros eram apreendidos, não é? Portanto, a PIDE ia às livrarias ou às editoras e levava os livros e aprendia os livros. E, portanto, isso foi uma coisa que, de facto, foi muito grave, não é? Porque, de facto, limitou a atividade dos escritores, eles acabavam de não escrever livremente, porque tinham de sempre estar a pensar, digamos, tinham de sempre estar a pensar daquilo sobre o que é que a censura ia cortar ou não, o que é que deixaria passar, não é? E quer dizer, e para os editores era um problema, porque faziam uma edição, não é? E a seguir a PIDE... estava sujeito a ir... Quer dizer, tinham um prejuízo muito grande. Exatamente. Porque a PIDE ia lá buscar. Claro. Normalmente as editoras começaram a ter os seus truques, não é? Que era ter vendas prévias, não é? Sabia-se que o livro ia sair e faziam vendas prévias e, portanto, garantiam a venda logo ali nos dias depois de sair da tipografia, não é? A PIDE chegou a ir à tipografia, algumas tipografias a PIDE chegou a ir, não é? Portanto, o caso do José Cardoso Pires, o segundo livro dele, agora não lembro o título dele, que é um livro de contos, não recordo o título do livro, e a PIDE foi à tipografia, digamos, buscar o livro. Muito bem. Quando eu lhe perguntei que música é que gostava de ouvir, respondeu-me logo, de uma assentada, que seria alguma música do José Afonso, e depois mais tarde referi-me que talvez os Vampiros. Vamos então ouvir os Vampiros, mas depois gostava que me dissesse por que razão escolheu os Vampiros. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo,
eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo. Não se importa então de nos referir a razão pela qual escolheu Os Vampiros para ouvirmos aqui no seu programa? Bom, eu penso que Os Vampiros que é uma das músicas do Zé Afonso, que tem uma letra que ainda hoje é de facto muito aplicável, não é? Os vampiros aí continuam a existir e continuam, digamos, a sugar, digamos, o sangue, digamos, de quem trabalha, não é? E portanto... Diria que muitas das músicas do José Afonso continuam atuais, infelizmente, não é? Pois, infelizmente esta é uma das mais agressivas, talvez, não é? Das mais denunciadoras e, de facto, aí continuam eles, digamos, a sugar aquilo que podem sugar, não é? De diferentes maneiras, não é? Através de empréstimos aos países e de outras maneiras, digamos, os bancos, etc. Tudo isso que nós sabemos. E, portanto, penso, digamos, que é uma das músicas, de facto, que hoje ainda tem muita realidade. E eu tive o privilégio de ouvir cantar pelas primeiras vezes, de facto, em Coimbra, numa daquelas atividades que as associações de estudantes fizeram, que eram os encontros nacionais de dirigentes, encontros nacionais de dirigentes, sim, que o objetivo era chegar a uma União Nacional de Estudantes e, portanto, juntavam-se dirigentes de Lisboa, Porto e Coimbra e numa dessas reuniões, de facto, houve um convívio na Associação Académica em que o Zé Afonso e o Adriano estiveram presentes e em que o Zé Afonso cantou Os Vampiros, não é? Eu já conhecia Os Vampiros, que o disco já tinha saído, mas tive o privilégio de o ouvir, portanto, das primeiras vezes. Foi um momento inesquecível, não é? Quer dizer, foi um momento inesquecível. Ainda por cima o Adriano e o Zeca juntos, não é? E não me esqueci que os dois juntos, não é? E começaram os dois a cantar juntos, não é? E os tradicionalistas de Coimbra, fardados, digamos, com dignamente, com as suas capas e batinas, não é? Criticavam porque as baladas de Coimbra não se cantam em coro, não é? Quer dizer, canta-se individualmente, não se cantam daquela maneira que estavam a ser cantadas por Zé Afonso e por Adriano. Álvaro Rodolfo foi, de facto, um dos maiores expoentes do neorrealismo. Quer recordar-nos, em breves palavras, quem era o escritor e já agora quem era o homem? Isso é um bocado complicado porque o Álvaro Rodolfo tem de facto uma biografia muito complexa e muito extensa. Ele esteve em tudo, não é? Portanto, portanto, começou em Vila Franca, nas coletividades de Vila Franca e a escrever nos jornais de Vila Franca. Mas depois esteve metido no teatro, no cinema, na música, em algumas coisas também. E portanto, nas revistas, nomeadamente no jornal, no diário, no Diabo. E portanto tem uma foi editor, teve uma editora, digamos, depois mais tarde, nos anos 50, os escritores neorrealistas fundaram uma editora que era o Centro Bibliográfico, que, para fugir aos editores, porque na altura havia grandes problemas, o Álvaro Rodolfo teve problemas com a editora, não é? Quer dizer, em que de facto acabou, não percebo muito bem porquê, por assinar letras de dívidas da editora, do que é que ele tinha a ver com isso, quer dizer, uma questão, digamos, de solidariedade com o editor, assinou letras, que depois a editora não pagou e ele teve que pagar, e portanto estava extremamente traumatizado com a editora. Essa editora também
digamos, fez tiragens dos seus livros muito superiores àquelas que declarava e que pagava em direitos, e portanto havia ali, nesse período, com essa editora, onde muitos neorrealistas também publicaram os seus livros, havia ali um trauma muito grande, e portanto nos anos 50 uma série de escritores resolveram fazer uma editora própria, que era uma cooperativa e que era o Centro Bibliográfico. Portanto, é uma vida extremamente rica, digamos, esteve em África, pronto, como sabem, depois escreveu sobre o Douro, esteve no Douro, esteve na Nazaré, escreveu sobre Nazaré, esteve na Glória do Ribatejo, onde escreveu um guião para o filme Nazaré, onde escreveu um guião também. Escreveu o guião do filme Nazaré, e depois escreveu também os diálogos de outros filmes, mais 2 filmes. Quer dizer, esteve metido em muita coisa, e portanto tem uma biografia extremamente complexa, e portanto é muito difícil de falar assim em meia dúzia de palavras, e portanto na parte de investigação etnográfica, de facto foi um investigador etnográfico de relevo, que hoje considerado pelos os antropólogos de hoje, que foi uma atividade inovadora, inclusive fazendo fotografia, que foi outras coisas também que ele fez. Portanto, foi fotografia dos sítios onde andou, e andou a estudar as populações, portanto fotografava-as, não é? Portanto, e os seus trabalhos profissionais que eles faziam, os pescadores, ou no Douro os camponeses, e no Ribatejo os camponeses, na Glória também, portanto fotografou também, e portanto tem uma vida extremamente complexa, que é muito difícil de resumir assim 2 pataquadas, não é? De qualquer modo, ficámos com uma pincelada sobre o Álvaro Dol. É impressionante a sua atividade através da Associação Promotora do Neorrealismo. O António Rodol mantém viva a chama do movimento através de inúmeras ações que organiza: exposições, colóquios, edição de livros, projeção de filmes. Mesmo agora, em colaboração connosco também, e em colaboração com a Câmara Municipal de Almada, mas digamos que por sua iniciativa está prevista a reedição de várias obras de Romeu Correia, também um neorrealista, não é? Aliás, este mesmo mês teremos o lançamento de Cais de Ginjal, já no próximo dia 18 de junho, na Biblioteca de Almada, e de Calamento no Auditório Pescador, na Caparica. Pensa que é provável em breve virmos a publicar mais algumas obras de Romeu Correia? Vamos ver, quer dizer, a Câmara Municipal parece ter tomado o compromisso, de facto, de editar algumas obras. O Romeu Correia também publicou 40 obras ou coisa assim no género, portanto não vai ser fácil reeditar essas 40 obras, mas pelo menos a parte mais significativa, eu acho que valia a pena reeditar, porque é um escritor que eu não falei há bocadinho, não é? É um dos que não pode falar, porque são muitos, são dezenas de escritores, são dezenas de pintores, claro. Não é? De artistas plásticos, de músicos também, não é? Músicos é o Lopes Graça, praticamente, essencialmente, não é? Essencialmente, depois José Afonso, também tiveram uma aproximação, quer dizer, no fundo o que está por trás das ideias dele são essas, ele e os outros, não é? O Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Manuel Freire, etc., não é? Portanto, é tanta gente que citar todos, o Romeu Correia tinha passado. Era difícil. Sr. Engenheiro, ficamos muito gratos por este momento. E continuamos sempre a compreender que, ou pelo menos pensamos, que sem a sua atividade e sem a atividade do Museu do Neorrealismo, dificilmente hoje em dia ainda teriam a expressão que têm muitos destes escritores e poetas pertencentes ao neorrealismo. Por isso, o meu agradecimento, o meu bem-aja por tudo aquilo que tem feito em prol do neorrealismo. No próximo programa teremos aqui o comandante Carlos de Almada Contreiras para nos falar de África e as independências e da prisão de Rosa Coutinho na República do Congo em 1961. Hoje tivemos as músicas de Queixa das Almas Jovens Censuradas, de José Mário Branco, um poema de Natália Correia, Os Vampiros, de Zeca Afonso, e ainda Adriano Correia de Oliveira, As Balas Deram Sangue Derramado, num poema do neorrealista Manuel da Fonseca, do álbum Que Nunca Mais. A produção sonora, a informação e a divulgação é da responsabilidade do André e do Manuel Monteferro, a pesquisa e o apoio informático da Raquel Ferreira e da Helena Gil. Até sempre, muita saúde, até para a semana. Dá o outono as uvas e o vinho,
dos olivais azeite nos é dado, dá a cama e a mesa o verde pinho. As balas deram sangue derramado, dá a chuva o inverno o criador, às sementes dá sulcos o arado, no lar a lenha em chama dá calor. As balas deram sangue derramado, dá a primavera o campo colorido, glória e coroa do mundo renovado, aos corações dá o amor renascido. As balas deram sangue derramado.